Eu quero convidar aqui ao palco Leandro Pires, Robert Coelho, Rodrigo Rego e Bruno Vaiano. Venham para cá, por favor. Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer inenarrável estar aqui no palco de palestras do Diversão Offline. Meu nome é Robert Coelho, eu sou, além de autor e desenvolvedor de jogos, sou gerente de desenvolvimento na Grok Games e estou aqui com essas duas feras, bicho! Essas feras do board game nacional, Leandro Pires e Rodrigo Rego, que não peguei aqui o currículo resumido de vocês, não veio para minha mão, eu achei que ia ter. Mas o Leandro e Rodrigo são os autores do Etop, autores de outros diversos jogos também. E Bruno Vaiano, editor-chefe da revista Super Interessante, para a gente conversar um pouco sobre as origens do jogo Etop e a gênese do Etop Super Interessante, lançamento da Grok Games, que chegou recentemente ao mercado. Bom, primeiro eu vou pedir para que o Rodrigo e o Leandro falem um pouco sobre como é que começou essa jornada dos jogos de trivia, né? Vocês armavam umas noites de trivias com os amigos, é isso? Então, eu sempre frequentei quizzes de pub, né? E inspirado neles, eu comecei a fazer para amigos em aniversário quizzes que eu mesmo criava, né? E como era para amigos, eu tinha liberdade de fazer categorias que não eram só pergunta e resposta, como você costuma ter no pub. Então, tinha muitas categorias de estimativa, muitas categorias de lista, que depois a gente vai ver que inspirou um pouco o Etop, e mímica, música, entre outras coisas. Em um dado momento, eu fiz esse quiz para o pessoal da Mansão das Peças, que era o nosso grupo de playtest, do qual o Leandro fazia parte. E o Leandro enlouqueceu quando viu aquilo, né? E pegou e se apossou e começou a fazer ele próprio loucamente. Eu tive a experiência. Eu sempre gostei de jogos, não só jogos, mas tudo relativo a pergunta e resposta, curiosidade. Desde criança, eu sempre adorava consumir esse tipo de coisa. Eu não fui de participar de quiz em pub, essas coisas, mas eu sempre gostei. Aí um dia foi no aniversário do Rodrigo, se eu não me engano. Ele, ele contou mais ou menos como funcionava. Eu falei, pô, acho que eu vou achar isso muito maneiro. Aí, depois que saiu de lá, eu enlouqueci. Eu entrei em hiperfoco, comecei a pensar também, comecei a produzir, mudei um pouco até as coisas que o Rodrigo fazia. Falei, vou fazer isso aqui diferente. Aí chamei o Rodrigo participava também, cheguei a fazer acho que 4 eventos em um ano lá em casa, assim, para as 15 pessoas, assim, pra gente brincar. E um amigo nosso, vendo aquilo, ele já sabia, a gente já tinha feito outros projetos de jogos individuais, ele falou, vocês têm que arrumar um jeito de transformar isso num jogo de tabuleiro. Aí a gente ficou isso com a cabeça, ficamos pensando como que a gente ia fazer, né? E daí surgiu a ideia de uma das categorias do quiz, uma das que a gente mais gostava, como que a gente ia transformar isso em um jogo. Então a provocação para transformar aquilo num produto veio de um dos jogadores, um dos amigos. Você não passou pela cabeça de vocês antes Não, que poderia se tornar um produto? eram dois campos de interesse diferentes para a gente, né? Não se juntavam. Foi o Rômulo Marques, o autor do Die, 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 que falou: isso aí pode ser um jogo de tabuleiro. Virem-se. Virem-se. Os jogos de trivia, eles são populares há muito tempo já, né? Mas sempre foi muito tratado como um jogo de saber definitivamente a resposta, né? Um jogo de trivia muito popular no Brasil, nos anos 80, anos 90, acho que até hoje, talvez, é o Master, o Trivial Pursuit, que é um jogo que você tem que saber a resposta, né? E muitos outros jogos de trivia também foram construídos dessa maneira, ou com múltipla escolha, de uma maneira ou de outra você tinha que saber a resposta. O grande barato, grande sacada dessa leva, desse grande brainstorm que vocês tiveram aí nesse processo, foi descobrir mecânicas de trivia onde você necessariamente não precisa saber a resposta.
Você pode deduzir, você pode dar um palpite, inclusive até blefar, como é o caso do Etop, né? Sim. No E-Top, se você souber todas as respostas, isso não te garante nenhum ponto. O que te garante ponto é acusar quem você acha que está errado, né? Exato. Então, muitas vezes, frequentemente ganha a pessoa mais ousada e não a pessoa mais CDF. E me conta, quando vocês decidiram, bom, vamos pensar num jogo fechado, para apresentar esse jogo para uma editora, para eventualmente ele ganhar a publicação. Como é que foi que vocês. Como é que foram os primeiros playtests? Porque eu imagino que vocês fizeram playtests, né? Até então era uma noite de trivia, mas quando passa a ser um jogo que vai ser um produto, tem um olhar diferente, tem uma relação diferente com as pessoas que estão jogando, né? Como é que foi esse início? Da reação A das gente pessoas? tinha algumas coisas em mente que a gente queria evitar. Então a gente fez um design por restrição, vamos dizer, a ideia inicial. Como é que a gente ia fazer? Que a pessoa que soubesse mais não tivesse uma clara vantagem, tipo, só ganha aqui, como o Rodrigo já até comentou, e como que a gente ia evitar isso? E também a gente não queria que um jogador ficasse parado lendo a pergunta para os outros. A gente queria que todo mundo participasse ao mesmo tempo. Então foi duas coisas que a gente começou a pensar como que a gente ia fazer esses dois principais desafios para a gente transformar isso num jogo. Porque numa noite de quiz é muito fácil. Alguém está apresentando, lê a pergunta, ele sabe todas as respostas, e os outros só se divertem. Quando é um jogo de tabuleiro, a gente achava que seria muito mais interessante que todo mundo estivesse participando ao mesmo tempo. Então o desafio maior foi esse, inicial. E como é que foi quando vocês. Qual foi a reação? O Etop vocês apresentaram para outras editoras ou a Grok foi a primeira e já fechou? Eu não sei, eu não estava na Grok nessa época. A gente não chegou a apresentar para outras editoras, mas outras editoras vieram atrás do E-Top quando viram as primeiras reações de playtest, porque a gente playtestava no meio que desse meio surgiram editoras, né? Sim. E aí as pessoas ficaram Já estavam de olho. interessadas, né? Já enxergavam o potencial do jogo. Sim. Porque explicar como que era o jogo no quiz, né? Como que era a categoria lista no quiz e como que isso virou o E-Top, né? A categoria lista no quiz, ela era basicamente uma lista dos 20 países mais populosos, né? E aí os grupos iam se alternando em dizer um desses países. Quando alguém errava, eu ou o Leandro falávamos, essa tá errada, você tá fora. Continuam os demais grupos até que sobrasse um grupo só, né? Como fazer isso sem mediador, né? Essa foi a grande sacada do E-Top, na minha opinião. Foi ninguém saber a resposta, né? A resposta é oculta e a gente só revela a resposta no momento que alguém duvida. Exato. Né? E esse ato de duvidar é que também te dá o ponto caso você esteja correto. Então, a gente meio que faz dois coelhos com uma cajadada, né? Eu não Você gosto tira o muito dessa mediador. expressão, mas eu entendi o que ela significa, por motivos de nome. O primeiro E-Top foi o Variedades e ele foi lançado, não foi lançado no DOF, né? Ele foi lançado, acho que no final do ano, se eu não me engano, assim. E aí Sim, no no DOF meio da seguinte pandemia. tiveram mais duas caixas novas, a Natureza e o Geek Pop. Isso. Como foi a reação? Como foi o primeiro DOF com o E-Top no mercado? Como foi o feedback do público? Vocês têm uma lembrança assim do pessoal? Eu recordo mais ou menos que foi legal porque o Variedades acho que fez um sucesso legal na época que o jogo apareceu. Então tinha gente que veio ansiosa, falando que queria muito, porque as perguntas já tinham esgotado. E queriam a caixinha nova. Queriam muito caixinha nova. A gente tem muitos jogadores que viciado. Teve gente que já relatou que jogou um E-Top inteiro em uma tarde. Ô, louco, bicho. Gastou todas as perguntas de uma vez, já várias pessoas falando. Então, foi legal esse feedback da curiosidade. Teve gente que conheceu o inicial só no momento do DOF, que não tinha sabido que foi lançado naquele primeiro momento, mas as pessoas que já tinham... O mais legal para mim foi as pessoas que já tinham comprado e o jogo já tinha
jogado praticamente todo e que estavam ansiosas para comprar o jogo novo quando chegou, as 2 caixinhas novas. Exato. Depois das caixas 2 e 3 vieram a caixa Brasil e o caixa Mais Variedades, correto? E finalmente, um dia apareceu no stand da Grok a Gabi, que veio conversar com a gente, a Gabi da equipe da Super, com a proposta de fazer uma parceria, de que jogos que a gente poderia criar em parceria com a Super Interessante. E imediatamente nas nossas mentes criativas veio a ideia de fazer um E-Top da Super, porque a gente acha que tem muito a ver. Não vou dizer que tem super a ver, para não fazer trocadilho. E aí, para a gente entrar nesse assunto, eu queria antes falar com o Bruno, queria perguntar para vocês. Vocês, ao longo da vida de vocês, tem uma história da Super Interessante, assim? Vocês acompanham a Super Interessante, não vou dizer que é desde de jovem, né? Porque a gente não quer falar sobre a idade das pessoas, mas particularmente, eu me lembro muito bem quando a Super Interessante foi lançada, nos anos 80, e eu sempre fui antenado, desde criança, em assuntos científicos e curiosidades e coisas do mundo dos Então, conhecimentos e tudo e tal. Então, para mim, quando a revista foi lançada, fiquei impressionado. Eu tinha uma tia que ela gostava muito de tudo que eu curtia muito, ela gostava de comprar e levar para mim. E ela levou o número 1 da Super Interessante para mim. E eu lembro que no início teve um concurso para batizar como é que fala o bichinho que é um mascote da revista. Aí eu mandei um nome lá, é lógico que meu nome não ganhou, porque não devia ser um nome bem besta. Então, é uma revista que me acompanhou durante muitos anos. Sempre tive pôster da Super no quarto e tal. E é claro que o Bruno aqui, que é um jovenzinho, nem tinha nascido nessa época, né, Bruno? Não, ele acabou de revelar que em 1987 ele já era um ser capaz Tinha 10 anos. ter curiosidade por ciência, então denunciou feio aí. Não, eu já tinha 10 anos em 87. Mas não, eu nasci em 95, então a Super já existia há 8 anos. O Bruno, conta pra gente. Você não conhecia esse mundo vasto dos jogos de tabuleiros modernos quando o E-Top bateu na sua porta, né? Não, eu não conhecia. Assim, a gente sempre conhece um pouco, porque o jornalismo de ciência e o jornalismo de cultura pop aqui no Brasil, eles estão sempre meio andando de mãos dadas, né? Galera que se importa com pesquisa geralmente é a mesma galera que curte um Star Wars e tal. Então a gente tinha contatos imediatos de algum grau com jogos de tabuleiro. Já teve uma ocasião em que eu fui fazer uma foto de estúdio para uma sessão da revista que a gente tinha que distribuir todas as peças de vários jogos de tabuleiro no chão do estúdio e usar uma grua para pendurar a câmera lá em cima e fotografar, né? E aí as pecinhas eram 5 jogos diferentes distribuídos, a gente ia falar desses 5 e era uma foto bacana, era difícil fazer essas fotos, a gente passou um dia lá fazendo. Mas assim, fora esses contatos jornalísticos com jogos de tabuleiro, eles não foram tão parte da minha infância, assim. Acho que tirando o Super Trunfo, que a gente lembrou ali no backstage, isso meu pai gostava de jogar comigo, porque meu pai adorava um trator, um tanque de guerra, uns avião militar, assim, olha, Bruno, esse F-16 que irado, aí ele jogava Super Trunfo comigo pra ficar vendo os aviões, e eu tipo, puta, pai, mas eu não sei quantas cilindradas, eu não sei o que são cilindradas. O Super Trunfo, de certa forma, é um jogo de trivia, né? É um jogo de trivia, Bom, um dia o E-Top bateu na porta da Super e com o convite para a redação da Super criar as cartas do E-Top, né? Pois é. E criar cartas do E-Top, minha gente, não é... Existe toda uma ciência por trás disso, de fato, né? Eu queria que o Rodrigo e o Leandro falassem um pouco. Quais são as diretrizes para criar uma carta do E-Top? Como que se cria uma carta do E-Top de maneira que ela funcione no jogo e seja divertida? Bem, posso começar? A gente também tem, como você falou, tem um pouco de ciência. Primeiro a gente pensa a pergunta com o seguinte critério, mais ou menos. Praticamente qualquer pessoa conseguiria chutar 3 ou 4 opções próximas, ainda que não sejam verdadeiras, mas
críveis daquele assunto. Isso é uma coisa muito importante que a gente faz. Não adianta a gente fazer uma pergunta super legal, vou pegar até o exemplo do Rodrigo, se fosse usar ele as 10 maiores estrelas da galáxia de Andrômeda. Pô, é uma pergunta que talvez seja até legal, mas as pessoas não vão ter a mínima ideia, ou elas não vão chutar, ou elas vão duvidar na primeira resposta. Então, KXY2. Né? vão falar um nome aleatório e essa pergunta não vai gerar o engajamento. Então a gente sempre tenta gerar engajamento nas perguntas. O mínimo da pessoa conseguir dar alguns chutes, qualquer pessoa, não só o super nerd, o CDF da turma que vai conseguir chutar, mas a gente tem que gerar pelo menos o início da rodada que todo mundo seja capaz de participar um pouquinho. Quando a gente playtestou o ETOP, as regras do jogo em si vieram. Quando a gente playtestou o ETOP, as regras do jogo em si vieram muito rápido. Mas boa parte do playtest foi entender quais eram as perguntas que funcionavam para esse tipo de jogo, né? Como qualquer jogo de trivia, o conteúdo ele é fundamental para o jogo fazer sucesso, para o jogo ser divertido. Então, a gente precisou entender isso, né? Que as melhores perguntas eram aquelas que suscitavam as pessoas terem medo de duvidar, né? Elas conseguirem falar palpites e terem medo de duvidar dos outros. Tem uma pergunta muito singela do ETOP Variedades que talvez seja uma das minhas favoritas, que é letras mais comuns em português, né? Porque essa pergunta, as pessoas falam letras, todo mundo sabe todas as letras, obviamente, as pessoas começam a falar letra, e passa de 10 letras e ninguém duvidou ainda, porque as pessoas têm medo de duvidar, porque todas as respostas são relativamente plausíveis, a menos que alguém chute Z ou X, tá tudo meio que valendo, né? Então, o ETOP tem muito esse foco, assim, vamos tentar fazer com que as pessoas consigam pelo menos chutar alguma coisa plausível e esse chute seja difícil de duvidar, te dê medo de duvidar. E um outro critério muito importante é ter a fonte, né? Fact check. Tudo é double checked em termos de fonte. O pessoal às vezes, é impossível que isso daqui tá nessa lista, não é, né? Temos uma planilha com tudo linkado, tá? Nem me fala. Aqui, nem me fale. Porque agora é nisso que eu quero chegar, Bruno. Bruno, como é que foi, primeiro, chegar, trazer a equipe da redação para o jogo e como foi lidar com todas essas, com essas demandas aí, né? Com essas restrições. Não, a redação é entusiasmada. Um jornalista, assim, recebendo uma tarefa que não é jornalística, ele sempre ficou oriçado, né? Então a galera topou participar. Agora, a parte bucha mesmo era fazer as perguntas, né? Primeiro de tudo, porque já tinham tido 6 caixas de top antes dessa. Cada uma com 100 perguntas. Então 600 perguntas já tinham ido. E aí com 600 perguntas numa planilha, né? Quase tudo que a gente conseguia pensar só numa sessão de brainstorm já estava. Então a gente teve que seguir uma abordagem um pouco diferente. Mas nisso ajudou muito a gente ser jornalista, porque a gente tinha em mente muitos bancos de dados e muitos sites que trabalham com jornalismo de dados. E a gente sabia que se a gente fizesse o processo oposto, né? Procurar o ranking pronto, em vez de imaginar uma pergunta e aí construir um ranking, a gente ia conseguir encontrar uma série de perguntas que provavelmente não tinham ido. Porque são 2 processos diferentes, né? Você ir pela pesquisa e você ir pelo caminho do brainstorming. E aí começou, a gente entrou num banco de dados de Oxford, que tem tudo, IDH, vacinação, ano em que a bandeira do país foi costurada pela primeira vez, bancos de dados bem completos da ONU, da Unicef, e uns bem estranhos também. Eu até peguei a planilha aqui para abrir e ver. A Wikipedia ela tinha um negócio incrível. A Wikipedia ela tem uma lista de listas. Tem uma página lá que tem todas as listas da Wikipedia organizadas em ordem alfabética. O problema é que o título de cada página de uma lista começa com a palavra lista, né? Por exemplo, lista de visitantes da Dove, lista de... então, todas as listas estavam no L, o que dificultou um pouco a nossa vida. Mas a gente foi preenchendo a planilha
e o pessoal encontrou umas coisas malucas, assim, musicais da Broadway mais ouvidos no Spotify, primeiros animais a ir para o espaço. Aí a gente teve que fazer um fact-checking muito difícil para ver se o macaco Rezos ou o macaco, sei lá, eu tinha ido primeiro. Foi, foi divertido, mas eu não teria conseguido fazer, não com a minha equipe, pelo método deles, né? Que é primeiro pensar a pergunta e depois apurar. A gente precisou apurar de outro jeito, porque é muita imaginação mesmo, cara, impressionante. Vocês, como que você dividiu a equipe? Teve todo mundo trabalhou? Teve um grupo específico? Você trabalhou em perguntas? Não, eu comecei pegando umas 40 perguntas, aí quando eu vi que não ia ter jeito, assim, Você chamou ajuda? mas eu abri pra... Ninguém foi obrigado. Cheguei no pessoal e falei, ó, galera, vocês têm que preencher essa planilha aí. Até quando? 2 de dezembro. Aí todo dia alguém ia meio tímido ali na planilha, assim, colocava será que esse aqui funciona? Aí eu olhava lá, os 10 personagens de Monstros S.A. que mais assustaram crianças em 2003. Aí eu, puta, cara, acho que essa tá um pouco específica, assim. Mas aí foi todo mundo muito voluntário e atencioso, e no fim a gente chegou numa lista que eu espero que não tenha dado muito trabalho na triagem depois. Porque tudo isso depois passou por uma triagem do Rodrigo, do Leandro e da equipe da Grok também, né? A gente faz isso sempre com qualquer edição do E-Top. E a gente chegou, para chegar nas definitivas 100, teve umas negociações. Isso aqui não dá por causa disso, por aquilo. Todas aquelas coisas que o Rodrigo e o Leandro estavam dizendo. Nenhuma caixa tem só 100 perguntas, né? Ela termina com 100 perguntas, mas a gente começa com 130, 140, 150 e vai pegando as melhores. Vai fazendo esse processo de triagem que vocês já tinham feito também. Para a gente chegar na 100, né? Para chegar nas 100. Chegar na 100. A gente em breve teremos o E-Top Disney, que também foi um processo aí, porque é muito específico, né? Quanto mais você cerca o assunto, né? Quanto mais você define o assunto, o tema, mais difícil fica criar cartas, porque você está limitado àquele universo, né? Esse foi disparado a caixa mais difícil de fazer, né? Exato. Porque, além do universo ser limitado, tinha aquela nossa restrição de você tem que conseguir dar chutes plausíveis. Exato. Né? Então eu não vou pegar uma animação obscura da Disney lançada em 1940 que ninguém sabe o nome de nenhum personagem. Tem que pegar as comuns, as que todo mundo conhece, para poder divertir uma família comum, que não é obcecada por Disney. Exato. Né? O Bruno, eu queria perguntar uma coisa para você antes da gente fechar, sobre a relação do universo do jornalismo com os jogos, né? Você falou que vocês já fizeram algumas matérias a respeito dos jogos e tal. Você, como um jornalista, editor-chefe da Super Interessante, como você vê o mercado e como você também não é uma pessoa gamer, né? Você não é um jogador que tem uma estante com 100 jogos aqui, como a maioria do pessoal que frequenta o Diversão Offline. Qual é o seu olhar a respeito do mercado de jogos no Brasil hoje? Cara, eu entendo que o mercado de jogos e o mercado de revistas impressas e de outros materiais editoriais impressos, eles estão tão relacionados que eu imagino que quando um cai, o outro deve cair também, né? Se a gente estivesse falando de ações na bolsa, porque e mesma coisa vale para disco de vinil e tudo mais, né? A Super, ela ocupa no coraçãozinho dos fãs ali, dos assinantes de muito tempo, o espaço dessa coisa analógica que, pô, eu tenho acesso a tanta informação ali na Super quanto eu teria na internet? Não, evidentemente que em volume bruto não, né? Por que você adquire esse objeto? Primeiro porque ele é bonito, ele foi bem feito, ele é uma coisa confeccionada de uma maneira mais artesanal do que uma notícia de internet, que é feita super rápido e tudo mais. E segundo, pela curadoria, né? Você sabe que que a informação que está ali na revista foi filtrada para te dar o mais importante ou te dar o mais interessante, enfim, né? O mesmo vale para um disco de vinil, né? Você quer ouvir um novo lançamento
e você não tem certeza de que você curte aquilo, evidentemente você vai para o Spotify, onde tem o volume bruto da coisa, né? Agora, você ama muito o Thriller do Michael Jackson, aí você vai comprar a bolacha daquele disco, porque tem um valor em ter um objeto que é diferente, né? Eu Uma acho relação, que é uma relação que é diferente. Então, eu acho que para jogos vale muito algo parecido, né? É muito fácil você tomar a decisão de jogar algo online. Tem um nível de apego e um volume também que abre suas escolhas e que complica tudo. Agora, um jogo de tabuleiro tem esse envolvimento analógico, de você ter um objeto pelo qual você preza, que foi feito com muito esmero e que é uma experiência limitada em si mesma, né? Você não precisa estar conectado com o mundo lá fora. No momento que você está jogando, no momento que você está lendo uma revista, você está fechadinho em você, aquele objeto e quem está em volta. Então, assim, é legal porque a Super ainda, 85% mais ou menos, né, do faturamento da Super ainda vem da revista impressa. E não de qualquer atividade online, nossa. Então, nesse aspecto, eu me identifico muito com o que vocês fazem, né? Porque vocês também estão falando para as pessoas, olha, o mundo está digital, mas a gente quer que vocês consumam objetos analógicos, porque isso permite um laço com os objetos que vai muito além do que o digital pode oferecer. Então faz muito sentido Super e Grok estarem juntos nessa. Eu concordo plenamente. Eu acho que tudo que você falou tem super a ver. E digo mais, a parada de você construir uma relação com os que estão ao seu redor, como você falou, né? A relação que você cria com a revista, porque você está lendo, normalmente você lê a revista, é solitário, mas com certeza você vai ler um negócio que você vai compartilhar com alguém. Assim, cara, você não acredita, tomar vitamina C não adianta nada, é só um xixi super nutritivo. Eu li na Super e não sei o quê. Você vai conversar sobre isso com alguém e isso vai gerar uma interação social e tudo mais. Enfim, acho que todo mundo que tá no universo dos jogos sabe que os jogos são a respeito disso também, né? Do estar sentado ao redor de uma mesa e compartilhar momentos. Eu queria saber se alguém da plateia tem alguma pergunta para os nossos convidados aqui. Alguma pergunta a respeito da Top, da Super? Não? Por favor, um de cada vez? Não? Você está muito sorrindo, você está com vontade de perguntar, mas não quer. Eu tenho uma pergunta. O Arnaldo tem uma pergunta. Primeiro dizer que foi a minha única revista até hoje que eu assinei. Foi super interessante. E eu tinha 11 anos quando ela lançou. Mais ou menos, quase, né? Como Isso, ali. A pergunta é o seguinte. Minha voz está meio ruim hoje. A pergunta é a seguinte. A super interessante, como é top, está com quantas perguntas quantos cards a gente tem lá? Se é mais ou menos o mesmo padrão do E-Top anterior, né? Eu queria. Existe comparação, assim? É o mesmo modelo? Porque a gente lá em casa tem a Top e adora. E agora eu vou partir para o super interessante. Queria saber as diferenças, se tem ou não. Não tem diferença alguma. Eu estou respondendo, mas era para vocês poderem responder. Pode falar. Como o Robert falou, são 100 perguntas a mais que tem um foco um pouco nos temas que a Super Interessante trata, mas a Super Interessante trata de muitos temas, né? Eu acho que o grau de aleatoriedade dos temas é o mesmo do E-Top Variedades comum, né? Ele não é hiperfocado em nada. Mas as perguntas são um pouco mais estranhas e um pouco mais ultra específicas. Assim, elas são ultra específicas da sua variedade, sabe? Então, só para citar algum exemplo aqui particularmente aleatório, os placares mais comuns em Copas do Mundo. Essa é interessante. Essa é maravilhosa. Ou então, Não é 7-1, a gente 7-1 sabe. é um pouco raro. Sempre tem alguém para lembrar disso, né? E nem é alemão. Línguas mais faladas na cidade de Nova York, além do inglês. Então, assim, de novo, seguindo a lógica de que tem que ser algo palpitável, né? Todo mundo sabe quais são os placares mais comuns, que enfim, que 2-1 é mais comum que 7-1, mas muito específicas, muito específicas. Mais alguém quer perguntar? Sim ou não? Não assim? Então é isso, meus queridos. Eu agradeço.
aos criadores e ao criador também aí de perguntas. Agradeço ao DOF, ao Diversão Offline. Parabenizo publicamente os 10 anos aqui do Diversão Offline. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês neste momento. E convido todos a conhecer o E-Top super interessante lá no stand da Grok Games. Também temos vários outros lançamentos para lá e estamos com muitas mesas para vocês testarem os jogos. Tá certo? Muito obrigado. Eu acho que é isso. Um beijo, abraço.